Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar um recado importante para vocês e deixar vocês muito bem informados sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, beleza? Então hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre as notícias, né, que norteiam o Vasco nessa terça-feira, dia 2/7 de 2024, aonde a gente tem aí a questão da apresentação do Coutinho, que foi, né, notificado ontem a certeza de que ele vai vir por um ano de empréstimo para o Vasco. A gente tem aí a busca pelo técnico, né, que o Vasco está atrás aí, e o Antônio Oliveira acaba de ser demitido, né, aí após o jogo de ontem, o derby de ontem aí, entre Palmeiras e Corinthians. E eu quero saber de vocês se seria uma boa já o Antônio, né, Oliveira aí ser especulado para ser um dos técnicos do Vasco, tendo em vista o trabalho que ele fez no Cuiabá, porque no Corinthians trabalho não foi bom, o trabalho dele não foi bom. Outra notícia importante para vocês é que o América do México recusou a proposta do Corinthians para ter o jogador Brian Rodrigues, isso mesmo, o uruguaio Brian Rodrigues não será jogador do Corinthians, pelo menos nessa primeira proposta. Outra notícia para você aqui que a gente vai conversar também é relacionado aí à negociação do Vasco com o esloveno com Andrés Vombergar, né, que está livre no mercado e acabou de rescindir seu contrato aí com o Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos. E aí o Vasco está de olho nesse jogador que vai ficar livre no mercado a partir de hoje. Então, muita chance aí de propostas chegarem, dos jogadores chegar. O jogador, né, o esloveno Andrés Vombergar, é um atacante, né, de 20 e... Quando reforçar as informações, deixa eu ver aqui. André Vombergar, ele é atacante também e jogou aí pelos Emirados Árabes. Já o Brian Rodrigues, que também é chance do Vasco, ele tem aí 24 anos, joga na ponta esquerda e tem um grande potencial aí para ser um ponta muito incisivo e um ponta que muito agudo, né? Que a gente pode dizer muito agudo nesse sentido. Então vamos às notícias aqui e vamos falar para vocês também das mentiras da 777. Mais uma para vocês aí, que não estavam sabendo ou que esperaram, mais uma vez, assim como eu, as perspectivas melhorarem e não aconteceu nada daquilo que a 777 prometeu dentro do contrato para o clube, para a instituição Vasco da Gama, beleza? Meu nome é Léo Azevedo, sou aqui dono do canal Papo de Vascaíno. Esse canal aqui não é só meu, é nosso, e é por isso que eu peço a você para que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, seus comentários. Siga nossas redes sociais também no Instagram, @papo.d.vascaíno, e também aí no Twitter, né, @papo de Vascaíno. Eu quero pedir a você, com muito carinho, para que você nos ajude a chegar aí essa marca que está embaixo, passando na sua tela, 1.500 inscritos, essa é a nossa nova meta. Eu conto com a sua ajuda, porque Vascaíno ajuda Vascaíno, e eu tenho certeza que você assistindo aí, você vai gostar muito do que você está vendo. E pode comentar, pode compartilhar, críticas construtivas são bem-vindas, tudo com respeito e muita interação entre a gente. A gente tem lives aí praticamente quase todos os dias, né, no nosso canal, falando sobre Vasco da Gama. Lá depois das 8 da noite você pode ficar ligado aí, já ativa o sininho das suas notificações, porque vai chegar uma notificação para você dizendo que a gente está em live, e aí você entra com a gente lá para debater vários assuntos aí sobre o Vasco da Gama, beleza? Dito isso, vamos às notícias de hoje. Coutinho. A gente sabe que o Coutinho está aí vai ser apresentado pelo Vasco, né, nessa semana ainda. Provavelmente amanhã o Vasco já deva fazer alguma coisa em São Januário para mostrá-lo. Só que a apresentação oficial dele parece que já está separada para o final de semana, que o Vasco não vai jogar. Eu acho que daqui a uma semana, se eu não me engano. E essa apresentação será feita em São Januário, com vários artistas ali que também são vascaínos, e sem dúvida nenhuma com um grande público para recepcionar aí o Felipe Coutinho, talvez uma das únicas contratações, né, a serem apresentadas aí nesse final de São Januário antigo, né, a gente pode dizer assim, do São Januário da forma que está, porque o São Januário vai entrar em reforma, então a apresentação de um cria traz tamanha importância para isso, dentro do clube que o formou, dentro do estádio que ele jogou por tantas vezes, e aí o Coutinho está para ser apresentado dessa forma em São Januário. Muito provavelmente, no dia que ele for apresentado, também terá a apresentação do Alex Teixeira e do Souza. Notícia aqui para vocês que ontem estava a discussão lá na nossa live, todo mundo falando, por que o Alex não vem logo? Por que o Souza não vem logo? Burocracia, gente.
A janela só se abre no dia 10 e os jogadores só podem ser inscritos no BIRD, né, que é o boletim interno do departamento aí da CBF, a partir do dia 11. Então não tem como os caras jogarem antes. E mesmo assim, a estreia deles, de todos esses dessa segunda janela, será realizada só no dia 17. Eles só poderão entrar em campo pelo Vasco da Gama no dia 17. Se juntar ao grupo após o dia 10, se toda a documentação estiver certa e se tiver colocado no BIRD, né? Fora isso, eles só podem aí, após sua regularização, sem dúvida nenhuma, estar vindo para poder se juntar ao elenco, treinar e poder estar aí ajudando o Vasco. A importância do Coutinho chegar no clube é absurda, mesmo que seja aí por um ano, né? Satisfeito ou não, a gente gostando ou não, ter o Coutinho é algo fundamental para o Vasco, para várias áreas, né? Os benefícios são muito maiores do que talvez os pensamentos que nós temos em relação a não ter comprado o Coutinho nesse momento. Se ele viesse aí por um jogo, se ele viesse aí por um mês, já seria muito importante para o Vasco, porque o nível do Coutinho eleva demais o patamar do clube e a gente entra aí numa briga boa, tá? Na Copa do Brasil, segundo o Coutinho jogando aí, o Souza chegando, a gente eleva o patamar do Vasco, que estava tão deficitário nesses últimos anos aí na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro, beleza? Outra notícia que eu falei aqui para vocês é que o Vasco estava de olho na contratação de Brian Dias, né? Brian Dias, jogador aí do América do México. O Vasco tem interesse nesse jogador, mas quem fez a proposta primeiro, que também estava interessado, era o Corinthians. Só que hoje, ainda há pouco, o América do México recusou a proposta pelo jogador, classificando essa proposta como ridícula. Foi o que eu disse para vocês. Aqui não é clubismo, aqui não é rivalidade, mas o Corinthians não está numa situação legal. Eles não estão conseguindo pagar nem os jogadores que estão lá, no sentido de negociação feita, que dirá fazer outra negociação. Então, o América do México recusa. A partir do momento dessa recusa, se o Vasco realmente tivesse interesse, que está sendo especulado e falado, sem dúvida nenhuma, eles vão colocar aí em prática e vão fazer uma proposta pelo Brian Dias, 24 anos, atacante da seleção uruguaia, beleza? Outra informação para vocês aqui é sobre o esloveno Andrés Vombergar. Como eu disse, o Vasco está atrás de jogadores livres no mercado. E esse é um dos jogadores que o Vasco já tinha tentado até através da 777 algumas temporadas atrás, mas não houve êxito, né? Ele fechou o seu contrato, acabou o seu contrato com o Ittihad Kalba dos Emirados Árabes e está livre no mercado aí para negociar. E parece que o Vasco já fez uma proposta por ele. Vamos aguardar as próximas informações e a gente retorna aqui para falar para vocês. Sobre a questão do André Ramalho, né? Ele soltou nas redes sociais dele que ele vai ficar aí no clube que o quiser. Na verdade, isso é muito importante. E semana passada a gente falou que a proposta feita pelo Vasco agradou o André Ramalho. Ele está, na verdade, esperando a proposta da Europa. Se não vier a proposta da Europa, muito provavelmente aí ele venha para o Brasil e o destino dele possivelmente possa ser o Clube de Regatas Vasco da Gama, beleza? Vamos aguardar as próximas informações, porque a gente está precisando de zagueiro. Já perdemos o Lianco, tem outras propostas na mesa, mas o André Ramalho é um jogador que a gente tem aqui, ó, no canal, a análise dele é um jogador muito bom, no passe longo e no 1 contra 1. Sem dúvida nenhuma vai ajudar demais, tendo em vista agora também a lesão do João Vitor, né, que vai ficar parado de 6 a 8 semanas aí, mais de um mês sem o João Vitor, o nosso melhor zagueiro até então. Outra notícia para encerrar aqui para vocês é a situação da 777. Como a gente disse aí em alguns outros vídeos, que a gente vem falando das mentiras que a 777 vem contando, desde as bravatas que eles contaram lá atrás, o CT Moacir Barbosa é mais um deles. O Vasco teria que ter, em 2024, segundo a projeção da 777, ter entregue o CT renovado, com maiores campos, com outros tipos de campo, com parte de fisiologia, parte de academia, tudo renovada, e teria um CT de primeiro mundo, coisa que não aconteceu, tá? Não aconteceu, não foi por causa da liminar, é porque a 777, se você não lembra, desde o início do ano, o Ramon Dias está batendo em cima disso apenas para ter divisórias dentro do vestiário que não tinha, e aí você fica nessa aí, acreditando que a 777 realmente iria cumprir tudo que tinha feito. Pedrinho, provavelmente, deve se pronunciar após a arbitragem sobre essas questões, e sem dúvida nenhuma o próximo investidor vai ter que cumprir essas questões aí no CT Moacir Barbosa para melhoria e qualidade de vida e de trabalho para os jogadores, beleza? Então, para você que está nessa tarde aí, fique com essas notícias. À noite a gente tem nossa live aí, não se esqueça. Então, peço a você, mais uma vez, se inscreva no nosso canal,
ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque ele é muito importante e faz com que o YouTube ofereça e reconheça o nosso canal e o nosso conteúdo para outras pessoas, outros amantes do futebol e vascaíno. Você também que não é vascaíno e quer estar aqui, pode se inscrever também, porque você é muito bem-vindo. O importante é sempre ter respeito, independente do seu time. Valeu? Então, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até as próximas notícias, se assim Deus nos permitir. Tamo junto.